Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui contar para vocês uma novidade. Esse ano, 2026, em junho, completo 60 anos. E resolvi contar a minha história, fazer um vídeo no YouTube e divulgar alguns trechos também no Instagram da minha trajetória de vida profissional. Eu quero aproveitar uma momento importante na minha vida de chegar aos 60 anos, atuando mais de 35 anos no mercado financeiro e quis fazer diferente. Eu quis fazer um vídeo no YouTube, um vídeo grande, onde eu estou tendo a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que participaram diretamente e indiretamente da minha trajetória de vida profissional. Consegui pegar alguns depoimentos, muitos depoimentos de muitas pessoas, né? Pessoas também muito ilustres, seja pessoas públicas ou pessoas que me ajudaram de fato a construir uma jornada bacana. E o intuito desse vídeo no YouTube, que é um vídeo grande, né? São etapas de que eu fui quebrando esse vídeo para que você não fique o tempo todo olhando um vídeo grande. Você vai ver esse vídeo em etapas para que você possa acompanhar a minha trajetória. De certa forma, agradecer primeiramente a Deus e todas as pessoas que participaram desse vídeo, com muito carinho, com muita gratidão também da minha parte para com essas pessoas, e que Deus possa usar algumas palavras, né, alguns trechos do vídeo para influenciar a vida de todos vocês. Agradeço a todos pelo carinho. Muitas pessoas já tinham pedido para que eu pudesse fazer um vídeo falando da minha trajetória, e eu resolvi fazer nesse momento onde eu completo 60 anos de idade, onde eu tenho muito a agradecer primeiramente a Deus e, em segundo momento, às pessoas que fizeram parte da minha vida profissional. Espero que vocês gostem, tá? E quiser dar algum depoimento também, pode mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá bom? Estou aberto a vocês aí, a gente tem uma troca muito boa com vocês daqui por diante também. Muito obrigado. Eu hoje quero falar de um cara que veio de baixo e posso dizer que está voando alto. Grande Vilmo. Esse cara começou a sua trajetória pintando carros. Foi ali que ele aprendeu cedo o valor da disciplina, da responsabilidade e do trabalho duro. Com dedicação, visão, ele construiu uma carreira sólida no sistema financeiro. E hoje ocupa uma posição de liderança no cooperativismo de crédito. Mas o que mais me chama a atenção não é só o cargo, é a capacidade que ele tem de desenvolver pessoas, transformar resultados e, claro, de fazer amigos. Eu conheci o Vilmo exatamente assim, no meio da solução de um grande problema que eu precisava resolver. E foi ali, vendo de perto a forma como ele trabalhava, como ele se relacionava com as pessoas, que nasceu uma admiração, que depois virou uma bela amizade. Hoje a sua história também se transforma em palestras que inspiram líderes e profissionais a assumirem protagonismo e a construírem resultados acima da média. É uma história bonita, da pintura automotiva à liderança. Esse é o Vilmo Amorim. Parabéns por tudo, meu irmão. Que Deus continue te guardando e te abençoando sempre. Fala, gente, tudo bem? Estou passando aqui para falar de uma pessoa muito especial para mim, que hoje eu já conheço há bastante tempo, mas vou contar rapidamente, resumidamente, como é que eu conheci o Vilmo. Meu querido Vilmo, um beijo para você. Quem está falando aqui é Alex Gonzaga, eu sou vocalista do Grupo Som e tenho um contato com o Vilmo há mais de 10 anos. Nós nos conhecemos em Caxias, quando o Vilmo era gerente do PJ do Itaú. Eu, como cliente Itaú PF, pessoa física, precisei de um auxílio para uma empresa que eu tive durante um tempo. E ali o conheci, sendo muito bem tratado. Já tínhamos nos conhecido, aí não nos conhecido, mas nos visto antes, em um culto numa igreja na Ilha do Governador. O Vilmo esteve presente onde eu estive também, mas nós não tínhamos ali falado de forma mais ativa. Mas quando o Vilmo me viu na agência do Itaú em Caxias, veio falar comigo, contou a história que tinha me visto e conhecido pessoalmente lá na Ilha do Governador, na igreja. E ali nós fizemos amizade. Ele nos ajudou como um grande profissional que sempre foi, do sistema financeiro. E hoje eu venho aqui para ratificar a pessoa que o Vilmo é.
um cara do bem que sempre está pronto a ajudar as pessoas, um craque, né, no sistema financeiro, no sistema bancário, uma pessoa muito experiente, que tem uma expertise muito grande. E a gente torce aqui, e fica aqui o meu carinho, a minha torcida, para que vocês, Vilmo, possa cada vez mais ser esse homem brilhante, essa pessoa do bem, esse grande amigo que está sempre ali tentando nos ajudar, e sempre que pode nos ajuda, e que Deus possa proporcionar a você coisas maiores ainda, coisas grandes na sua vida, na vida da sua família, na sua vida profissional, tá bom? Conta com o seu amigo aqui, o amigo Alex Gonzaga, com as nossas orações e também com as nossas atuações aí, em que a gente puder se ajudar. Um beijo no coração, meu irmão. Te amo. Deus abençoe. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Vilmo de Amorim, tenho 35 anos de mercado financeiro. Algumas pessoas me conhecem bastante aqui no Rio de Janeiro. Amigos, funcionários, colaboradores, equipes que eu trabalhei em vários bancos, clientes também e hoje cooperados. E tem uma história que eu gostaria de relatar, como foi meu crescimento profissional. Hoje eu sou superintendente no Sicoob, Sicoob Covemato. A vida nunca foi muito fácil para mim, nem para ninguém. Nós temos uma vida de muita luta, muita dedicação para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. E muita gente que conhece um pouco a minha história me pede já várias vezes, já tive a oportunidade de contar isso várias vezes. E eu venho aqui para contar um pouco da minha história para vocês, como que foi a minha trajetória até aqui, no dia de hoje, esse ano de 2026, eu completo 60 anos de idade. E vai ser um privilégio muito grande estar dividindo esse momento com vocês e reconhecendo algumas pessoas que fizeram parte da minha trajetória de vida e que me ajudaram a chegar até aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, pela oportunidade de ter me dado saúde, sabedoria, me ajudado a chegar até o meu objetivo profissional. Agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos que também me apoiaram desde que eu era criança. E começar a contar um pouco aqui da minha história. Mas antes de contar a minha história, queria brevemente falar um pouco da minha origem. Meu pai se chama Vilmo de Amorim, a minha mãe já falecida, Leda Teres Ferreira. Eu nasci na Ilha da Conceição e depois fui morar em São Gonçalo, né? O meu pai, ele era estoquista de uma loja de tinta, depois foi trabalhar numa loja de Grande Joia, na Grande Joias, presente, uma loja muito famosa em Niterói. E minha mãe era faxineira da patroa do meu pai. O meu pai, ele nasceu lá em Silva Jardim. O pai do meu pai, o meu avô, era um homem fazendeiro. Da ocasião, ele tinha uma fazenda, bons patrimônios. Meu avô morreu com 40 anos de idade, muito jovem, muito cedo, né? E meu pai, minha avó vendeu tudo e meu pai teve que trabalhar com minha tia Vilma, também já falecida, numa pensão em Niterói, com 8 anos de idade. Então meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade, meu pai me deu uma criação correta, justa. A gente é muito rico na graça de Deus, a gente é muito rico no caráter que meu pai passou pra gente, mas financeiramente a gente tinha uma vida simples como uma outra pessoa qualquer. A gente morou em favela, que a gente nem sabia, lá em São Gonçalo, no Coroado, Brasilândia Coroado. É um lugar simples, que a gente se divertia muito, garoto novo. E meu pai sempre muito preocupado com a gente. A minha irmã saiu para estudar mais cedo, se formou, fez uma carreira brilhante no Itaú, depois em várias telefones. Meu irmão também trilhou a carreira de banco e eu fui para uma outra carreira, eu fui ser pintor de carro. Com 14 anos de idade, eu fui trabalhar como pintor de carro com meu tio Ledino, depois com meu tio Amorim, duas pessoas que eu agradeço muito por ter formado o meu caráter. O meu tio Amorim, depois fui ter uma oficina com ele, com 17 anos de idade. E interessante foi que meu tio era militar, então eu pude aprender na época do militarismo a questão da rigidez do militar, dos compromissos, da disciplina do militar e do foco do militar. Então eu fui forjado com a cultura e com a disciplina do militar. Eu pintava carro dos coronéis, dos capitães, sargento. Meu tio era sargento, meu primo
seguiu a carreira do meu tio, é coronel, hoje aposentado. Então eu tive a oportunidade de, até meus 26 anos de idade, pintar carro. Pintei carro durante esse tempo todo, de 14 anos até os 26 anos de idade. Dentro dessa trajetória de pintura de carro, né, o que eu tenho que falar para vocês, eu achava que eu estava ali no caminho certo, né? Eu acho que aquele caminho ali era o caminho que eu precisava seguir, montar uma oficina, pensava em prosperar como empresário de pintura, de lanternagem, de mecânica, e estava todo vapor. Com 23 anos, 24 anos eu tive meu primeiro filho, né, Gabriel. Logo em seguida veio a Suzana e eu trabalhava muito, muita disposição, trabalhava sábado, trabalhava domingo, não tinha hora para parar. Feriado, saía todo sábado, saía de noite aos sábados, virava a noite trabalhando. Comecei a comprar carro, vender carro, fiz a minha primeira casa, muito trabalho, saía da oficina, ia para casa carregar pedra, cimento, o pedreiro trabalhar no dia seguinte. Então, sempre tive uma vida muito ali, com muito trabalho, com muita disposição, e que até o dia de hoje não tem sido diferente, né? Continuo trabalhando muito, com muito foco, muita disposição, para que a gente possa vencer na vida. Então, o meu início de vida, ele foi desafiador, né? Pintar carro, para quem sabe que pintura de carro está um pouco mais, muito mais tecnológica, né? Muito mais fácil você pintar carro. Antigamente, você pintava um carro, você demorava 30 dias para pintar um carro, né? 15 dias. E a grana não era tão assim. E a minha oficina era uma oficina de fundo de quintal, né? Telha brasilite, coisa e tal. Então também não tinha tanto dinheiro para me impulsionar a ser um empresário do ramo de automecânica bem sucedido. E sonhava sim em poder crescer como pintor de carro, mas a vida muito difícil no ano ali de 1987, 88, o Brasil numa recessão brava, muita inflação, então o investimento era muito pouco, os bancos não emprestavam dinheiro para os pequenos. Então era muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, na época do verão, quando chovia, eu tinha medo do meu telhado de brasilite voar, que eu não tinha grana para colocar um telhado brasilite em dado momento da minha vida, porque eu já tinha 2 filhos e as coisas começaram a piorar gradativamente, né? E foi quando entrou o presidente Collor, né? E o Collor de Mello, ele deu aí na minha vida, na minha carreira, ele me deu uma oportunidade de crescer bastante, né? E são coisas que a gente só vai agradecer no futuro, né? A gente não entende o propósito de Deus muitas das vezes na nossa vida, né? O que aconteceu em 1990, mais ou menos, 93, 2, eu não recordo bem a época do Collor, mas foi em 1990 alguma coisa, e meus filhos estavam 91, 92, por ali. O Collor de Mello veio, abriu um mercado para importação de carros, os carros muito mais baratos, com muito mais qualidade, e começou a ter linha de crédito para financiamento de veículos. E aconteceu? Aconteceu que aqueles meus clientes que todo ano vinham pintar o carro, que apodrecia, que todo ano Rio de Janeiro maresia, todo ano o cara tinha que pintar, os caras pararam de pintar carro, né? Começaram a trocar de carro, e aí comecei a ter dificuldades financeiras. Nunca passei necessidade, porque eu tenho um Deus que tudo pode, e sempre trabalhei muito para poder superar os desafios, sempre com muita disposição para trabalhar, nunca me fugiu a vontade de trabalhar. Eu acho que uma das coisas que eu posso ressaltar para vocês é Deus e a força de vontade de crescer, de compromisso, de você ter que cumprir ali algumas etapas de filho para criar, responsabilidade. Então, eu não me permitia passar por aperto. Então, pintava a geladeira, sabe? Depois começou a ficar muito problemática essa questão do pessoal não ter que comprar carro, e o pessoal começou a comprar carro novo, não ter mais que reformar carro. Eu comecei a diminuir a quantidade de clientes que iam na minha oficina pintar carro todo ano, reformando. Os caras pararam de reformar e eu comecei a ver uma situação muito difícil. E aí comecei a pedir a Deus direcionamento de Deus para sair daquele momento ali, para fazer uma transição, para arrumar um emprego, para fazer alguma coisa que eu pudesse não deixar faltar alimento, não deixar faltar suporte para a minha família, que era uma das coisas que eu mais me preocupava na ocasião. E Deus providenciou isso. Quando veio o Collor de Mello, veio uma crise aí no meu setor e que muitas oficinas acabaram,
e ficaram só as oficinas grandes, e eu tive que me reinventar, né? Eu tive que me reinventar, e é um pouco desse processo que eu quero contar para vocês. Foi a primeira crise profissional que eu tive já muitas que a gente vai estar contando aqui, muitas dificuldades, e tive muita resiliência, muita persistência e foco para superar, e fé em Deus, né? E trabalho, né? Porque sem trabalho a gente não consegue chegar a lugar algum. Mas antes de passar para a mudança, né, efetivamente, para a virada de chave, eu quero deixar aqui a oportunidade da minha irmã e do meu pai falar um pouco de como foi essa convivência comigo quando eu era pintor de carro. Tive um momento bacana, onde eu comprava carro, vendia carro, reformava carro, ganhava dinheiro. E depois a economia veio, a mudança econômica veio, a alta inflação, Collor veio bloquear o dinheiro de todo mundo, depois abriu o mercado, e isso impactou a minha vida. Mas impactou muito a minha vida, e se eu não tenho fé, e se eu não trabalho muito, eu poderia ser mais um que desistiu pelo caminho, mas eu fiz diferente. Eu optei em encarar, eu optei em fazer diferente, eu optei em trabalhar muito mais do que eu trabalhava para poder vencer a vida e para sonhar. Eu sempre fui um cara que nunca fui conformado. Quando eu pintava carro, não desmerecendo, adoro pintar carro, quero no futuro, quando aposentar, montar uma oficina. Eu sou apaixonado por pintura de carro, mas eu via que eu não tinha recurso para montar uma grande oficina e ter uma renda que pudesse me ajudar a formar os meus filhos como eu formei. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero dar a oportunidade aqui ao meu pai falar um minutinho dessa convivência, né, que meu pai é vivo. Queria aproveitar essa oportunidade, deixar isso registrado também e fazer essa homenagem ao meu pai e minha irmã. A minha irmã me ajudou, vou antecipar para vocês, a entrar no banco, no Unibanco, a começar a trabalhar no banco. Então, eu contei um pouco para vocês, muito brevemente, sobre a minha vida na oficina, muito trabalho, muita disposição. Quero também pedir aqui a oportunidade do meu amigo Jorge Luiz, que é um médico, meu cliente, que eu reencontrei agora há pouco tempo, que eu pintava carro para o Jorge Luiz, né? Então o Jorge Luiz deve me chamar de Vilminho aí, que as pessoas me conheciam como Vilminho. Eu queria também que o Jorge desse o depoimento dele, né? Falasse um pouco que ele cuidou do meu filho numa fase difícil, que eu não tinha plano de saúde, não tinha nada, e o Jorge me ajudou muito, eu sou eternamente grato ao Jorge. Então eu vou parar aqui nesse momento e vou deixar entrar aí a fala do meu pai, da minha irmã e do Jorge Luiz. O Vilmo, ele foi uma pessoa, uma criança, assim, não deu trabalho. Ele logo cresceu e foi tomando a tenência eu já dizia tenência, né? Tenência da vida. E aí ele se adaptou em fazer um serviço, né, lá com o tio dele, na oficina. E ali ele teve um momento de aprendizado. Ali despontou a vida do Vilmo, né? E aí o Vilmo fez algo que ele ficou mais tempo comigo. O Luiz saiu e foi cedo também, mas ele ficou um pouco mais tarde. E aí o que acontece? Ele teve um momento assim, mais próximo, conviveu mais tempo, me parece isso. Mas o Vilmo sempre foi uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho palavras, né, para estar elogiando tanto, mas uma coisa eu posso te dizer: ele é uma pessoa de dignidade, tem caráter, uma pessoa que você pode confiar. E graças a Deus pela vida fora, para fazer 60 anos, e você vê que ele cedo ele começou a despontar sozinho, e a vida dele foi uma vida abençoada até agora, que já tem, né, os filhos já tudo criado, falta só uma para terminar os estudos, né? Gabrielinha, que está quase fazendo o vestibular. Então, a vida do Vilmo é uma vida de prosperidade, de trabalho, de luta, mas ele
demonstra sempre alegria e transmite paz quando a gente está com ele. E ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que ele não é de... Pode estar com as dificuldades no trabalho, na vida diária, né? Os altos e baixos, mas ele é mais que vencedor, tem sido mais do que vencedor, em nome de Jesus. E eu fico feliz, o Vilmo sempre me dá muita alegria por estar com ele. Eu costumo dizer, Vilmo de Amorim Ferreira Filho. Aí ele foi uma vez, ele perguntou para mim, pai, você gosta do seu nome? Eu digo, eu tenho horror do meu nome. Pai, por que você fez isso? E por que você botou meu nome de Vilmo? Eu digo, cara, eu lutei para ver se achava um Vilmo também, para ficar perto de mim, para me dar consolo. Não tive ninguém, botei o meu nome em você. Aí ele, pai, você fez. Isso não se faz. Mas é tudo assim, de momento de conversa, nada de coisas ruins. Quero deixar uma mensagem para ele, para que ele seja sempre o que ele aprendeu desde o do nosso convívio no lar, respeito, né? Amizade, amor e companheirismo. Ele é um grande companheiro. Todo momento que a gente precisa, ele acompanha a gente e dá apoio, o apoio que a gente necessita. Parabéns, meu filho, porque breve nós estamos comemorando o seu aniversário e você é um homem felizardo, abençoado por Deus. E nós temos visto a presença de Deus na tua vida, na tua prosperidade, no teu trabalho. E eu fico feliz demais. Deus te abençoe e Deus te dê um caminho de iluminado para você trilhar todos os dias da sua vida aqui na Terra. Deus te abençoe. Eu tiro o chapéu para você. Então, meu irmão, falar de você, da sua vida, né? É uma coisa muito gratificante. Principalmente das bênçãos que você recebeu. Eu costumo dizer que no início nós éramos 6. Os mais velhos sabem que é, né? E hoje somos 5, porque Deus sempre esteve presente na nossa família. Os nossos pais deixaram pra gente um ensinamento, né? Apesar do nosso pai estar vivo, ele continua nos ensinando de valores, de coragem. Inclusive, o papai costuma dizer que ele viciou a gente no nosso trabalho. Nós somos viciados em trabalho, somos 60 a mais que queremos continuar produzindo. Eu lembro, você trouxe aí algumas memórias, né, do passado, muito engraçadas, onde eu nem lembrava mais de pessoas e nem lembrava mais de situações. E eu lembro que realmente quando você foi fazer uma entrevista com a psicóloga e você fazia teologia, mamãe ainda era viva. E aí você queria converter a psicóloga. E ela ligou para mim e falou, olha, não dá, ele não vai ter condições, ele é muito empolgado, mas enfim, né? E a gente riu muito. Naquela época nós quase matamos você. Mas hoje em dia a gente ri disso, né? Então, outras situações maravilhosas que você trouxe. Os nossos pais nos deram realmente muitos valores. Papai deixou nós, assim, mamãe e o papai deixaram a gente muito viciado em trabalho, né? Porque estamos aí os 3 querendo trabalhar, né? E tudo. Eu admiro muito você, o seu compromisso, a sua persistência, a sua dedicação, essa questão de você querer fazer e continuar fazendo a sua meta. Você não brinca com meta, nem pessoal, nem meta profissional, né? Inclusive, você há alguns anos atrás me falou, minha irmã, quando eu me aposentar, eu quero estar com uma vida assim, e você me passou. E a gente começou a orar, pedir a Deus por esses planos. E acho que uns 2 anos atrás você chegou para mim e falou, irmã, eu já estou
quase podendo me aposentar, minha meta está quase batida. E, enfim, quero te dar parabéns por essa trajetória maravilhosa, com tantos amigos, com tantas conquistas, com filho, família. E dizer que eu estou muito feliz de saber que você está entrando agora para 60 a mais, que é o caçula, e que estamos todos idosos agora, estamos no mesmo barco. Beijo para você no coração, te amo demais. Falar do Vilmo é muito fácil, né? É uma pessoa que eu conheci na época muito humilde. É um cara que fazia pintura de automóveis. Eu levei um automóvel para ele recuperar e ficou muito legal. Um carro que durou durante anos, né? Passou na mão de alguns amigos meus, que eu vendi depois. E ele era um cara muito batalhador, chegava cedo na oficina. A gente, toda vez que ia lá, ele estava lá presente, né? Quer dizer, é o típico brasileiro que quer vencer. E aí, depois de alguns anos, eu mudei, eu morava na Venda da Cruz, a oficina era no Tenente Jardim, próximo. Depois de alguns anos eu mudei, vim para Niterói e a gente acabou perdendo um pouco daquele contato, porque, logicamente, os automóveis foram evoluindo, né? E quase não se fazia mais reformas, quase não se fazia mais consertos de automóveis, as peças eram trocadas, e a gente acabou perdendo esse contato. Passado alguns anos, ele veio até o meu consultório, eu sou médico, e aí eu não reconheci, porque quando eu conheci ele era uma pessoa muito magrinho mesmo, né? Eu acho que tinha pouco tempo até para se alimentar. E aí ele veio ao consultório dizendo que tinha perdido meu contato, mas que me procurou durante muito tempo. E acabei tratando dele no consultório, um problema simples, nada demais. E a amizade voltou. E a gente está aí até hoje, é um cara que cresceu muito, né? Evoluiu muito, estudou, merece tudo que tem, né? Por ser essa pessoa batalhadora, que saiu do nada, cresceu e está aí na vida com uma tranquilidade maior no momento. Ele merece, acho que Deus sabe exatamente para onde aponta. Ainda falando um pouco aí dessa questão da minha experiência profissional lá na oficina, com o depoimento do Jorge, do meu pai e da minha irmã, também queria ressaltar, complementando, a importância do meu tio Amorim nessa minha formação, nessa minha trajetória. Como já falei anteriormente, né? O militarismo naquela época me formou, fui forjado através de ensinamentos do militar, isso passado pelo meu tio, uma pessoa que eu devo muito, a minha criação, o meu caráter, assim também como meu pai. E queria aproveitar a oportunidade de fazer essa homenagem ao meu tio e pedir a ele que ele possa falar em poucas palavras aí um pouco daquela nossa convivência, da nossa trajetória junto, muito orgulho que eu tenho, amor que eu tenho com o meu tio. Da mesma forma, tenho dois amigos, grandes amigos e irmãos, né? A Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que irmãos, do que um irmão. E o Fábio Noretti e o Ronaldo Castro são duas pessoas que eu conheci lá na minha época de oficina. Eu pintei carro para o Ronaldo, eu comprava frango com o Ronaldo vendia frango, hoje o Ronaldo é um empresário muito bem sucedido também. O Fábio Noretti, eu comprava tinta com o Fábio Noretti, né? O Fábio trabalhava de balconista de loja de tinta, hoje o Fábio também é um grande empresário no mundo de tintas, né? Em modo geral, um grande empresário de Niterói, muito conhecido, o Fábio Noretti, e que eu tenho o privilégio de falar com muito amor, dedicação e gratidão a essas duas pessoas também, que eles fazem parte da minha trajetória. E os dois, né, esses dois amigos, que para mim são irmãos, né, eles estão junto comigo desde o meu início, quando eu pintava carro. Então, hoje ainda estão comigo ainda, são meu correntista no Cicobi, estão
me ajudam, estão sempre juntos, a gente fazendo negócios e tudo mais, né? E estão sempre honrando aí a boa amizade que tem por mim também. Então, queria aí pedir meu tio, Amorim, Fábio Noretti, meu irmão, e o Ronaldo Castro, meu irmão, para dar um breve depoimento aí dessa nossa trajetória, que se iniciou lá em 1980 alguma coisa, né? Não posso falar muito da idade, que a gente está ficando velho, mas vai ser um prazer ouvi-los também, falar um pouco dessa trajetória nossa aí, juntos aí. Fico no aguardo, obrigado, tchau, tchau. Meu sobrinho amado, meus parabéns pelos 60 anos de vida. Saiba que você é um orgulho para todos nós, seus familiares. E eu te desejo muitos anos de vida, seja muito feliz pela tua vida fora. Um beijão para você e para a tua família, é o que nós desejamos para você. Foi incumbido de fazer um vídeo a respeito do meu amigo Vilmo, do meu irmão Vilmo, né? Não é meu amigo. São muitos anos de amizade, de companheirismo, de cumplicidade, que a gente é cúmplice um do outro, né? A gente, graças a Deus, a gente tem com quem falar, né? Quando a gente precisa falar de um problema, de uma dificuldade. Então o Vilmo é uma dessas pessoas que eu confio em poder falar minhas dificuldades. Falar para o Vilmo no dia do aniversário dele, para mim, é muito recompensador. Por quê? Porque a nossa história, ela se entrelaça, né? Ele já conta aí, os amigos falam, que o Vilmo, ele pintava carros e eu era vendedor da loja que vendia tinta para o Vilmo, né? Então eu era funcionário do Rei das Tintas, entrei lá como auxiliar de serviços gerais e hoje, graças a Deus, eu tenho a minha empresa de tintas, né? Sou dono da Tintas Noretti e tenho uma longa caminhada e o Vilmo faz parte dessa caminhada, né? Eu vi o Vilmo ser pai, vi o Vilmo deixar a oficina e virar bancário, né? Perseguir uma longa carreira essa de sucesso, consegui criar 3 filhos, né? O Gabriel, a Suzana e a Gabi, né? São 3 bênçãos na vida dele e nas nossas vidas. Então, falar do Vilmo para mim é fácil, porque falar de quem é reto, quem quer sempre fazer o bem para as pessoas é muito fácil. Então, Vilmo, que Deus abençoe você, que essa história que você vem construindo ao longo, né, desses 60 anos, ela seja complementada, que a nossa amizade ela dure até o último dia, como a gente fala, né, um do outro, até o último dia, que a gente possa ser cúmplice um do outro, amigo um do outro, podemos assim dizer, né, a gente se admira, né, a gente se admira. Cada sucesso seu, para mim, é uma felicidade. E cada sucesso meu, eu tenho certeza que para você é uma felicidade. Então, meu irmão, feliz aniversário para você, muitos anos de vida. Que Deus continue te cobrindo com todas as bênçãos espirituais dele. E saiba que o que eu vou falar, não preciso falar. Você aqui tem um irmão mesmo. A vida me deu 2 irmãos homens, o Anderson e o Júnior, e você. Né? Eu sempre falo para minha esposa que você é meu irmão. Então sempre vou contar contigo, sempre vou estar contigo e a gente vai até o último dia dessa caminhada. Comprar nosso motorhome, andar esse país todo, sair para pescar, que a gente gosta, passear de lancha. Hoje nós somos sócios na lancha, né? E realizamos um sonho junto, nós dois. Então, viu, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela tua amizade, pelo teu carinho e pela tua cumplicidade. E muito obrigado pela pessoa que você é, ok? Um beijo no teu coração e um feliz aniversário. É isso aí, pessoal. Um pouco dessa primeira fase da minha vida aí, contada aí por mim, relatada por meus amigos, pelo meu pai e minha irmã. Tenho muita honra ter tido a educação que meu pai me deu, as amizades que eu tenho até hoje, né, pelo meu pai, pela minha irmã, pelo próprio Jorge. E aqui falar para vocês o seguinte: a gente faz um monte de planos na vida, a gente pensa um monte de coisas, a gente busca um monte de situações, a gente se prepara para um monte de coisas, né? E muitas vezes nunca é na vontade que a gente quer, ou seja, muitas vezes é feita a vontade de Deus. Eu nunca sonhei
eu nunca sonhei em chegar onde eu cheguei. Eu sempre tive em mente que eu poderia mais, que eu trabalhava muito, eu achava que só a força do trabalho ia me impulsionar. E eu vivia sonhando, como eu falei para vocês, em ter uma ótima oficina. Mas como eu relatei, que quando chegou o Collor, os carros começaram a ter poucos carros para eu pintar, né? Aí eu comecei a me dedicar muito mais a final de semana, sábado, domingo, pintando geladeira, porque a geladeira ainda era muito cara. Então as pessoas pintavam de geladeira. Então eu cansei de pintar geladeira sábado e domingo. E comecei a ter muita dificuldade, não tinha tantos carros para pintar na oficina. E muita fé em Deus, né? Mas Deus também nunca deixou faltar. Uma semana, nunca fiquei parado uma semana sem pintar carro. Deus sempre providenciava. Eu sempre saí do culto à noite da igreja pedindo a Deus que deixasse, me abençoasse no dia seguinte para ter bastante carro. E Deus nunca falhou comigo, né? Deus sempre foi fiel, me dando tudo que eu tinha necessidade, mas, enfim, o mercado começou a ficar ficou muito ruim, dado a tudo que eu falei para vocês, mercado financeiro, e já tinha 2 filhos, e eu tinha que começar a me reinventar para eu poder galgar alguma coisa maior. Dinheiro para mudar de oficina, para montar uma oficina grande eu não tinha. O meu tio era militar, dividia o espaço comigo, ele não ficava na oficina o dia todo, eu que tomava conta da oficina na ocasião, e eu não tinha grana para bancar a família naquela ocasião, filho, escola, e montar uma oficina, e não tinha grana para isso. E começou a ficar a coisa muito apertada, comecei a ficar muito preocupado. A minha irmã já trabalhava no banco, meu irmão também, e eu saí tentando tudo, né? Fiz prova para Petrobras, fiz prova para sargento do Exército, para sargento da Aeronáutica. Eu tentei tudo que era possível para eu poder sair daquela atividade ali e não conseguia. E aí eu comecei a ali questionar um pouco até Deus, que eu trabalhava demais, imparável, não tinha sábado, não tinha domingo, para mim não tinha tempo ruim. Chegava na oficina cedo, só saía de noite. E aí minha irmã, vendo aquela minha dificuldade, meu irmão também, começaram a arrumar oportunidades para eu ir trabalhar em banco, né? E aí é gozado o seguinte, engraçado, né, que a gente sonha, e a minha irmã me colocou em mais ou menos para eu fazer mais 5 dinâmicas para eu entrar para trabalhar no Unibanco. E o meu irmão também me arrumou uma oportunidade de eu fazer lá umas entrevistas no Bradesco, ele foi do Unibanco, mas depois ele trabalhou no Unibanco e depois foi para o Bradesco. E meu irmão trabalhava no Unibanco na compensação de cheques. E minha irmã tentou arrumar uma vaga na agência para mim, de contínuo, subgerente, alguma coisa, mas eu não tinha nem faculdade, né? Tinha terminado o 2º grau, naquela época, 2º grau. Eu não tinha faculdade, eu não era comercial, não tinha estudo suficiente para trabalhar num banco, né? Começando numa agência, por exemplo. E meu irmão me arrumou uma oportunidade de entrar para trabalhar no Bradesco, para trabalhar para vender seguros. Aí eu fui lá no Bradesco, fazia entrevista, fiz uma boa entrevista, né, todo arrumadinho, bonitinho, roupa social, né, que a gente quando fala de mecânico, pintor, cara, a gente acha que o cara anda sujo o tempo todo. Não, à noite, quando eu chegava em casa, eu tomava meu banho. Carro bonitinho, cheirosinho, né, e tudo mais. Exceto quando eu pintava o carro. Quando eu pintava o carro, aquela tinta que eu respirava, que eu botava máscara, eu passava aquela tinta para fora a noite toda, sentia o cheiro da tinta saindo pela minha boca, pelo meu nariz, e aquilo me incomodava, porque eu pensava que eu ia ter um câncer no futuro. Isso eu queria mudar de profissão com medo de ter um câncer pelos produtos químicos. Mas aí meu irmão me arrumou para eu fazer um teste lá, uma entrevista no Bradesco. Eu fui, fiz a entrevista e tudo mais, para poder ser vendedor de seguro no Bradesco. Em dado momento lá, a psicóloga, olha só como é que são as coisas de Deus, pessoal, importante isso, antigamente eu não entendia lá atrás, hoje eu entendo, e a psicóloga decidiu fazer um monte de perguntas, fui falando, me ensina muito bem, coisa e tal, e nessa época, eu estava na igreja batista e tudo mais, e eu aquele cara que participava ativamente da igreja, de pregação lá na igreja e tudo mais, né, era bastante envolvido, e não faria nada diferente do que eu fiz naquela época. Aí a psicóloga me perguntou o seguinte: me conta um pouco da sua religião, né? Do que você acredita e tudo mais, né? Então, para ser breve, eu perdi. Meu irmão, não sei se ele lembra disso, minha irmã, mas eu perdi a vaga
de vendedor de seguro, para a Bradescor na época, né? Porque eu fui falar para a psicóloga de Jesus. No final, falei de Jesus para ela, preguei lá tudo que eu sabia da época da convivência com Deus. E no final, falei para ela que ela ia para o inferno. Falei, ó, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Resultado, não fui selecionado. Saí dali depois com a esperança alta, mas tive a negativa. Me abati muito, né, com essa questão de não ter passado. Mas meu irmão, né, como irmão, sempre quer o bem do outro e ajudar todo mundo muito unido, uma família simples, meu pai também, todo mundo. Meu irmão me indicou para um outro cargo dentro do Bradesco, um cargo que estaria mais voltado para o que eu sabia fazer, que é pintar carro, ver carro. Meu irmão me arrumou uma oportunidade de eu ser regulador de sinistro. Como é que funciona até hoje, né? Um carro vai para a oficina e vai lá o representante da seguradora fiscalizar o carro, lá, a batida, e avaliar se o orçamento está ok, se não está, se as peças têm que ser trocadas ou se não tem, se a oficina não está agindo de forma errada. Cara, era tudo que eu queria, era tudo que eu sabia fazer. Falei, poxa, eu ia ter um carro, auxílio alimentação, auxílio passagem, plano de saúde, que eu não tinha plano de saúde com 2 filhos. Cara, que assim, é isso que Deus está me dando o que eu preciso. Fui lá, passei no processo. Lembro como se fosse hoje, ali no centro do Rio, a central do Bradesco. E aí a pessoa que era amiga do meu irmão, eu passei no processo, aí fui para a rua fazer treinamento. E eu tinha que começar, tipo assim, dia 20 de um mês, eu tinha que começar no dia 1º. Então, esses 10 dias eu fiquei em stand-by para me apresentar no dia 1º de algum mês, que eu não me recordo, para eu assinar minha carteira e começar a trabalhar. Tava tudo certo, passei no processo, fiz treinamento na rua e tal, beleza. Um dia que eu fui, que eu teria que ir lá ser contratado, assinar carteira no Bradesco, 5 dias antes. Não me recordo muito bem, mas eu acho que foi meu irmão, me falou que eu tenho uma notícia não muito boa para você. Eu falei, pois não, pode falar. O Bradesco terceirizou. Meu Deus do céu. E ali, mais uma vez, né, aquela dificuldade toda que eu já estava vivendo na oficina, né, falta de carro, tem que correr atrás. Eu era um cara assim, tão articulado como pintor de carro, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer uns 3 anos de teologia em Niterói. O pastor Fanini, pastor Nilson do Amaral Fanini, pastor muito conhecido no mundo batista, o pastor Fanini pintava carro comigo. A autorizada, a NASA, que era de Niterói, muito conhecida também, pintava carro comigo. E eu fui buscando essas oportunidades, né? Comercialmente, eu acho que ali eu já era muito comercial, né? Sem saber o que era comercial. Eu fui buscando essas oportunidades e a minha clientela crescendo e eu não deixando as coisas, as dificuldades me abater. E como eu falei para vocês, eu nunca fiquei sem pintar um carro um dia, mas com muita dificuldade, as coisas acontecendo muito apertadas, né? Reduziu bastante, muita gente que reformava carro não parou de reformar e tudo mais. E aí quando foi, eu fiquei sabendo lá que eu não ia seguir em frente no Bradesco. Então eu fiquei muito triste, né? A minha irmã arrumando várias oportunidades do Unibanco, né, que tinha muito, né, o banco estava crescendo demais, e não passei para o Bradesco, comecei a tentar o Unibanco, né? E fiz todas as dinâmicas possíveis e imaginárias para a área de telemarketing e tudo mais, não fui selecionado. E não tinha muita esperança, né? Não sabia o que fazer da vida. Continuava trabalhando muito, com fé em Deus e trabalhando. Um belo dia eu estou na casa da minha mãe, que eu almoçava lá na Ilha da Conceição, trabalhava em Tenente Jardim, minha oficina era em Tenente Jardim. Fui almoçar na casa da minha mãe. Eu estou sentado vendo o Globo Esporte, o telefone toca e eu atendo o telefone. Nisso que eu atendo o telefone, ele me fala assim, é o Vilmo? É o Vilmo, aqui é o Itaci, né? A minha irmã deve lembrar disso, aí o Itaci trabalhou com a minha irmã lá no banco, e o Itaci era da área do RH. Depois de ter feito várias dinâmicas no dia passado, as pessoas ficaram até com pena de mim, porque eu era insistente, eu queria, e nada, não passei.
No hoje, de verdade, eu nem acho que eu deveria passar, não. Eu não tinha experiência, né? Mas eu tinha muita força de vontade. E é isso que me fez chegar até aqui. Superar as dificuldades. Eu não tive uma criação onde eu pudesse estudar em ótimas escolas, ter uma formação muito boa, mas eu superei tudo com muita dificuldade, com muito trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o trabalho, ele tem o poder de quebrar barreiras e superar todos os objetivos. Muitas vezes a gente tem um gap, eu tenho hoje vários ainda, né? Muita coisa que eu preciso melhorar, mas a força do trabalho, contra a fé em Deus e contra a força do trabalho, não existe resistência. Eu sou uma prova disso, porque eu nunca imaginei de conseguir chegar onde eu cheguei, mas foi com muita fé em Deus e com muita força de trabalho. Aí o Itaci me liga e fala assim para mim: Vilmo, tem uma oportunidade para você de trabalhar de madrugada na compensação, onde meu irmão trabalhava. Eu falei, caramba, mas só que é de madrugada, Vilmo. 9 horas da noite e não tinha hora para sair. Só eu ia trabalhar no último turno. Eu falei, Itaci, tô dentro. 20 e poucos anos, 24 anos, 25 anos ali, cheio de força, já trabalhava muito, né? Para quem trabalha em oficina, falei, vou tirar isso de letra, né? Trabalhar de madrugada. Meus amigos, olha, foi desafiador também. Não foi fácil, não. Cheguei para trabalhar no Unibanco num dia lá à noite, de madrugada, compensação de cheque. Vocês não têm ideia do que era a compensação de cheque em 1992. Meu filho estava com 1 ano de idade, né? Ele é de 91, minha filha é de 92. Quando eu entrei naquele departamento, mais de 300 homens, um verão lá de fora, um frio, devia ter uns 10 graus por causa das máquinas. Eu fiquei olhando assim para aquilo tudo que eu nunca tinha visto, aquela indústria de cheque. E eu pensei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu fiquei esperando de 9 horas da noite até meia-noite o movimento diminuir. Aquela correria, um monte de cheque digitando, coisa e tal. E ali meu irmão trabalhava justamente ali. Meu irmão foi o maior digitador. E eu quero me beneficiei com isso, porque o meu irmão foi o maior digitador do setor de 300 homens. Meu irmão era o melhor de todos eles. Isso eu falo com muito orgulho e já falei isso para ele. E quando eu cheguei ali, o chefe veio conversar, fazer entrevista comigo para saber o que eu sabia fazer. Gente, eu sabia pintar carro, não sabia mais nada. E aí? O que os caras vão colocar para eu fazer? Digitação? Até hoje, minha mão é grande, eu não consigo digitar direito, eu troco as teclas e zero de digitação. Aí eu fui trabalhar na pior parte da compensação, para quem conhece, né? Para quem conhece a compensação. Eu fui trabalhar fazendo malote e arrastando malote. Eu que fazia todos os malotes para a Praça do Rio de Janeiro, para entregar os documentos para as agências. E no final da noite e no final do dia, lá às 5 horas da manhã, eu puxava 3, 4 malotes desse tamanho, né, pelos corredores, jogava dentro da Kombi para ir para o Banco do Brasil na Lava para trocar os cheques, entregar os cheques lá dos outros bancos e trazer os cheques do Unibanco. Eu fiquei nessa guerra trabalhando de madrugada e de dia. Quando eu saía 9 horas, 10 horas da manhã, eu ia para a oficina. Eu fiquei 4 anos trabalhando de madrugada e no dia seguinte eu ia para a oficina. Eu dormia muito pouco, hoje eu paro para sentar e fazer conta. Quantas horas eu dormia? Tinha de segunda-feira para terça-feira, eu dormia só na terça-feira. Eu acordava segunda-feira de manhã, ia para a oficina. Quando dava à tarde, 5 horas da tarde, eu ia para casa, tomava um banho, lanchava e 9 horas eu tinha que estar no Rio de Janeiro. Eu morava em São Gonçalo, eu tinha que estar lá no Rio Comprido, às 9 da noite, chegava mais cedo, eu tinha que chegar às 9 da noite e eu era do último horário, eu não tinha hora para sair. Então toda terça-feira eu saía 10 horas, 11 horas. Teve uma terça-feira que eu saí 6 horas da tarde, eu entrei 9 da noite, pintei carro durante o dia, fui trabalhar 9 da noite e saí na terça-feira, 6 horas da tarde. E aí, gente, como é que você fazia isso? 26 anos, 27 anos, na flor da idade, acostumado a trabalhar de sol a sol, não tinha problema comigo trabalhar, né? Então, me destacava muito pela força do trabalho, não pela inteligência nem pela formação. Então, eu sempre trabalhei muito.
E eu tinha um chefe chamado Jorginho, que também ele vai falar daqui a pouquinho pra gente, sobre essa etapa que nós passamos ali. O Jorginho acompanhou toda a minha vida ali dentro. Toda a dificuldade, né? Trabalhando de madrugada, pintando carro de dia. Inclusive pintei carro do Jorginho, pintava carro do chefe, levava carro para casa, trazia à noite carro pintado. Então sempre me virando nos 30. O Jorginho me ajudou muito, por quê? Como eu falei, eu trabalhava de manhã, trabalhava à noite, eu tinha que dormir. Eu era um assistente de 6 horas. O assistente de 6 horas só tinha 15 minutos, né? Só que eu fazia 12, 15 horas de trabalho. Naquela época, a lei trabalhista não era tão rigorosa hoje, né? Hoje quem trabalha 6 horas e faz hora extra tem que tirar 1 hora de almoço. Era proibido tirar meia hora de almoço, né? Se eu não me engano, na meia hora. Ou 15 minutos. 15 minutos. E aí Jorginho sabia da minha pegada, sabia do meu trabalho, sabia da minha dificuldade que eu fazia, né? Para ter o melhor para minha família, para dar um estudo melhor para meus filhos, para dar uma casa bacana, para ter um videocassete 4 cabeças, para ter um carro. Eu ia trabalhar de carro, eu ia trabalhar de moto, entendeu? Eu ia muito mais de moto que de carro. Então eu tinha um padrão de vida que eu trabalhava para ter um padrão de vida melhor. Nunca aceitei não ter um padrão de vida legal. Nunca fui rico, né? Não sou nem hoje. Mas eu não aceitava não ter um bom padrão de vida e eu trabalhava para ter um padrão de vida legal. Então, fui para o banco, maravilhoso, ticket de refeição, alimentação, plano de saúde, tudo que eu sonhei conquistar, eu conquistei quando entrei no Unibanco, pelo benefício que o banco dá para a gente. E meu salário era 900, 600 reais na ocasião. Pra vocês terem uma ideia, eu ganhava 3 mil reais naquela época, em 92. Por quê? A gente fazia não sei quantas mil horas extras. Muita hora extra. E trabalhando, mas trabalhando muito. Não era hora extra que você ficava morcegando. Era hora extra trabalhada, né? O Jorginho vai contar um pouco sobre isso. E ali, ficamos ali 4 anos trabalhando muito. Mas chegou um momento, né, que eu estava cansado. E esse momento chegou justamente com uma outra mudança. Uma mudança bem radical, né, que o Unibanco fez. No nosso departamento eram 300 homens, tiveram vários horários, né, mais ou menos 300 homens. E o que aconteceu? O Unibanco lançou uma máquina que processava tudo. A gente recebia o cheque, separava cheque, inferior, superior, praça, banco, digitava os cheques, microfilmava os cheques. Então, assim, era uma indústria de preparação do cheque para fazer a troca. O banco comprou uma máquina, implantou uma máquina, até a sua implantação tinha hora extra, depois não teve mais. O banco implantou uma máquina que processava tudo que várias pessoas faziam, 1.800 cheques por minuto. Lá atrás, a tecnologia, que é hoje, que a gente vê muitas coisas hoje acontecendo. Hoje o meu IA, ele faz planilha para mim. Eu mando a planilha, tudo que eu quero, e manda a planilha. Eu nunca sonhei com isso, né? Então, naquela época, eu também não sonhei. A gente não sonhava que uma máquina ia fazer conferência de assinatura, que ia separar isso, separar aquilo. Isso é utopia. Isso não vai acontecer. O Unibanco foi lá, montou uma máquina lá que fazia tudo, e mandaram 300 homens embora. Minto. 395. Ficou eu mais 4. Eu, Jorginho e mais 3 caras no departamento. E nesse momento, que reduziu o nosso departamento, o Unibanco comprou o Banco Nacional. E eu e Jorginho e mais 3 pessoas, nós ficamos lá para fechar a compensação do Unibanco. A compensação do Unibanco foi toda para Rio Comprido, onde era o Nacional. Nós fechamos a compensação do Unibanco para juntar o Banco Nacional e fomos para o Banco Nacional, lá onde era a sede do Banco Nacional, no Rio Comprido. Chegou lá, não tinha mais lugar para gente. Ou seja, também já estava muito cansado, nessa correria de pintar carro de dia, trabalhar de noite, não tinha vida, eu trocava a noite pelo dia, e aí veio a segunda crise, né? E onde todo mundo estava sendo mandado embora. A minha área que foi para o Rio Comprido, a gente também ia ser mandado embora. E aí comecei de novo, interceder a Deus, para Deus me ajudar, mais uma vez. Porque já não tinha mais oficina,
Eu não tinha, a oficina estava muito ruim, pior ainda, né? Porque eu só trabalhava menos, passei a trabalhar muito menos, dar menos atenção para a oficina, porque eu trabalhava à noite, então as coisas foram diminuindo muita coisa, né? Foram diminuindo sensivelmente. E cheguei ao ponto, quando eu fui para o Rio Comprido, eu já tinha parado com a oficina, já tinha fechado a oficina. Era um terreno lá em Trem Jardim de posse, entreguei aquilo para o meu primo, que trabalhava com a gente, e comecei a fazer faculdade à noite. Então, acabou as horas extras, eu passei a entrar meia-noite, saí às 6 horas, restringiu muito o meu salário, mas eu ainda tinha um dinheiro, comecei a fazer faculdade, falei, preciso fazer uma faculdade, preciso me preparar para eu poder sair do banco e fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar esperando ser mandado embora e eu vou ter que voltar a ser pintor de carro. Eu não queria voltar a ser pintor de carro. Foi um momento muito difícil. E eu tive uma transição muito legal, que Deus, mais uma vez, me honrou a minha fé, o meu trabalho, para me ajudar. Essa próxima etapa, eu vou contar depois que o Jorginho der o depoimento dele, como foi a nossa trajetória de 4 anos em curto. Jorginho, um minutinho, hein? Em curto espaço de tempo aí, falar algumas coisas para ratificar isso que a gente passou. É uma forma que eu tenho também de pegar o depoimento do Jorginho, de homenagear e agradecer o Jorginho por tudo que ele fez por mim, pela ajuda que o Jorginho me deu, por tudo que o Jorginho influenciou na minha vida, e falar para o Jorginho que ele foi meu primeiro chefe. E ainda eu considero o Jorginho como meu chefe. O Jorginho é um cara que mora no meu coração, me ajudou, e também faço questão de colocar o Jorginho nesse vídeo, porque eu tenho o objetivo desse vídeo é contar a minha história e agradecer as pessoas que me ajudaram. Jorginho, conta um pouco pra gente aí, fica à vontade. Não pode falar muito não, hein, cara. Você não vai falar sobre tudo quase. Olha, Jorginho, não pode falar do tênis não, hein. Só pra te lembrar. Doutor Vilmo. Cara, 60, né? Nós começamos lá com 20 e poucos anos. Eu fui promovido cedo e caí com uma equipe. Uma equipe que você... cada um tinha uma divergência, cada um tinha uma maneira de ser. Mas nós, pelo menos, a minha sessão era de amigos e era de irmãos. Tá? Eu, assim, você é uma das poucas pessoas que ficaram daquela época, né? Não é porque eu estou falando de você, Gil, mas tem pessoas na vida, principalmente em trabalho, na família, quando falta, quando não estar ali, ela faz falta. E Vilmo, quando você entrava de férias, quando você não estava lá, a compensação era outra. Vilmo, você botava apelido em todo mundo, cara. Porra, cara, mais de 300 homens, eu acho que 150 você botou o apelido. Cara, você era uma... Deve ser aí com a sua família, tá com seus filhos, tá com os colegas de trabalho. Você é um cara que eu tenho orgulho de ter a tua amizade. Vou te dizer, você fala sempre que eu deixava você dormir 15 minutos. Eu vou contar um fato aqui que ocorreu, que eu tive que me reportar ao Cândido, ao Pedro Paulo, ao Lorival, e não cheguei aí no Júlio, tá? Por conta justamente da rapaziada do nosso horário. Nós tínhamos 15 minutos, claro, tá? Quem trabalhava 6 horas. Como você mesmo falou, Vilmo, nós trabalhávamos 12 horas, tá? Eu cheguei a trabalhar ali dentro 20 horas, tá? Chegando para trabalhar 10 horas da noite e saindo praticamente 4 horas da tarde do dia seguinte. 6 horas da tarde do dia seguinte. Então, assim, é inadmissível
um chefe chegar para os colegas que trabalham, tá? Muitos deles, como você, como outros, jornada dupla, e eu exigi que vocês tirassem 15 minutos de lanche, tá? Por conta disso, por conta da minha liberação em relação a vocês, em relação à rapaziada da nossa sessão, eu fui chamado numa reunião com Pedro Paulo, Cândido, Lorival, tá? E pelo chefe de sessão, que era eu, Batista, Robson e o Edson da Devolução, que eles foram cobrar, que a rapaziada deles falava que o pessoal da nossa sessão, eu não falo que é minha sessão, tá? Mas o pessoal da nossa sessão tirava 20, 30 minutos de lanche, tá? 40, às vezes até 1 hora. E aí, eu vou contar o fato que ocorreu depois disso. Não sei se você vai lembrar. Depois dessa reunião, que eu fui chamado a atenção, eu virei para o chefe de setores, Pedro Paulo, Cândido, Lorival, e falei, olha, meu pessoal trabalha, muitas das vezes bate o cartão e continua trabalhando. Conta que a gente não pode ter hora extra. Enquanto as outras sessões, muitas das vezes saem antes do horário deles de terminar. 1, 2, até 3 horas antes de terminar as 6 horas que eles deveriam cumprir. Se vocês acham justo o meu pessoal tirar 15 minutos e eles, das outras sessões, tirar 15, bom, para resumir, eles, a partir dessa reunião, passaram a ajudar a minha sessão. Mas a nossa sessão, tá, ela dependia de finalização e de entrega de malotes de outros setores, malotes de empresas e tudo mais para terminar o serviço. Vilmo, cara, você, com essa jornada dupla, que muitos tinham ali, jornada dupla trabalhava dentro da compensação e trabalhava em outro local, depois que saía dali, ou muitas das vezes antes, tá? Você é um cara que ajudou muita gente ali, cara. Meu primeiro carro foi você que arrumou para mim, você nem lembra disso, tá? Aquele Voyagezinho, entendeu? Que você trouxe, eu nem sabia dirigir direito e foi nele que eu aprendi a dirigir, tá? Viu? Falar de você é falar de alegria, cara. Falar dos apelidos, é falar da compensação. E você é uma pessoa, para mim, marcante, como o Quintana também por uma coisa. Vocês me incentivaram eu fazer faculdade, não sei se você lembra disso. Vocês começaram a fazer antes de mim, você e o Quintana, e falaram assim, pô, Jorginho, você tem maior potencial, você, porra, domina isso, domina aquilo. Cara, faz uma faculdade. E eu, Vilma, porra, você não sabe que na minha monografia eu coloquei teu nome e coloquei o nome de Quintana. Foram 2 colegas de trabalho que me incentivaram a fazer a faculdade. E hoje, se eu não tivesse, tá, eu de repente não teria o potencial que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. Isso eu também tenho que te agradecer. Vilma, você é tão alegre, Vilma, que eu vou contar uma história aqui que virou brincadeira, né? Você que gostava de botar apelido em todo mundo, você tinha 2. Um era Mordida. Não sei porquê, mas o Quintante botou o apelido de Mordida. Não me pergunte a ele. E o outro era Vagalume. Porque você entrou de férias, viu? E antes de você voltar, você ligou para mim perguntando como é que estava e tudo mais, e falou, Jorginho, comprei um tênis maneiro para mim, para o meu filho, para minha esposa, cara, eu vou vir trabalhar com eles, os caras vão perguntar onde eu comprei, pereré. Vilmo, quando você apareceu para trabalhar com aquele tênis piscando, foi, cara, você, eu acho que teve que tirar a bateria do tênis, foi encarnação
geral dentro da compensação. Você no dia seguinte não foi mais trabalhar com tênis. E aí te botaram o apelido de vagalume. Então, Vilmo, é isso que eu posso dizer. Posso dizer, Vilmo, que a nossa trajetória, e você fala aí do Pedro Paulo. Pedro Paulo foi um cara que me ensinou a ser a pessoa que eu sou em relação à chefia. Pedro Paulo e meu falecido pai, tá? Que sempre disse para mim que a gente não é dono de nada. Tá? A gente está no local para ter responsabilidade. Então eu sempre, em todo local que eu passei, tá? Eu fui contínuo no escritório de advocacia, fui chefe de seção dentro da compensação, fui administrador dentro do sindicato e hoje sou tesoureiro dentro do sindicato bancário. E digo, Vilmo, que todo profissional que eu trabalhei fosse igual a você, tá? Com a dedicação, tá? Com a força de vontade, muitas das vezes você mesmo falou, você não sabia tudo, entendeu? Se todo profissional fosse igual a você, nós teríamos um mundo melhor, tá? Entendeu? E eu me sentia só na obrigação de, você relator, de ajudar você, ajudar Quintana, ajudar Pedro Paulo Pacífico, que trabalhava com a gente também, ajudar Luciano, tá? Luciano Romariz, Luciano Batista, entendeu? Não me recordo de outros nomes, mas, assim, parabéns aí pelos seus 60 anos, parabéns, Vilmo, pela sua família, pelo seu filho que você sempre fala, pela sua filha que você sempre fala, entendeu? Pela formação que você, trabalhando arduamente na compensação para levar um dinheirinho a mais para casa, você formou, entendeu? Então é isso, viu? É isso que eu tenho a dizer para você e para toda a tua família que está assistindo, que você é um grande homem, um grande cara e uma pessoa de caráter. Valeu, Vilmo. É isso aí. Obrigado, Jorginho, pelo carinho, por toda a ajuda, né, que você me deu. Deixei de relatar um fato aqui, ressaltar um fato aqui muito importante, né? Que, quando eu falo que de segunda-feira para terça-feira eu ficava mais de 30 horas acordado, porque eu saía de manhã para trabalhar na oficina e à noite já ia de casa, de tarde para casa, tomava banho, ia para a noite para o banco e nós tínhamos 15 minutos, como eu falei, de lanche, né? E eu não ia conseguir trabalhar até 10 horas da manhã, meio-dia do dia da terça-feira, sem dormir. Então, o que eu fazia? O meu lanche eu trocava por algumas horas de sono. A gente trabalhava no quinto andar, eu descia para o quarto andar, o quarto andar, o expediente da turma do quarto andar já tinha acabado, eu me enfiava debaixo de uma mesa e deitava debaixo da mesa e dizia para o Jorginho, estou no ramal tal. Quando der meu horário, você toca para mim um ramal que eu levanto. Eu falava com ele, estou descendo para dormir. No meu horário que eu tinha direito, que era 15 minutos, mas na realidade era meia hora, o Jorginho sempre deixava um pouco mais. Ele sabia da minha batalha, do meu trabalho, da minha vida, da minha dificuldade, conhecia tudo naquele momento, compartilhava tudo com a gente, um cara muito humano. E eu ia dormir lá no quarto andar, o ar gelado pra caramba, deitava embaixo da mesa lá. Aí quando dava o horário lá, eu sempre deixava passar um pouco mais, eu dormia e aqueles 20 minutos, 30 minutos, eu recuperava tudo, jovem, né, 26 anos, recuperava toda a minha força, meu vigor físico, para levar a madrugada toda. E praticamente eu dormia 15, 20 minutos, 30 minutos todo dia, e o Jorginho me dava podemos dizer assim na gíria, essa moral, né? Me dava essa moral e essa ajuda para que eu pudesse continuar trabalhando de madrugada sem dormir, sem dar cabeçada, sem cochilar, que era muito difícil, né? Só quem trabalha de madrugada sabe como é difícil quando chega o sono, quando dá lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é difícil. É difícil você vencer a barreira do sono. E tem que ter muita força de vontade, muita dedicação, muito foco e saúde, né? Porque se você não tiver saúde, você não consegue. Na próxima parte, vou contar
como que eu cheguei na área comercial, né? Saindo da área de compensação de cheques para a área comercial. Até lá, pessoal.